No mundo hoje em dia ainda vivemos em algumas monarquias. E dentro dessas monarquias existem os reis e existem as rainhas. Mas você já imaginou uma rainha que não ligasse muito para a riqueza, não ligasse para os bens, não ligasse para tudo que cercava de bens materiais? Pois é, essa rainha existiu e foi uma mulher muito forte e uma mulher que se doou acima de tudo por um propósito e o propósito designado por Deus, é os planos de Deus. Estou falando nada mais, nada menos do que a rainha Esther. A rainha Esther é muito conhecida na Bíblia pelo que ela fez pelo seu povo, em detrimento dos seus, vamos dizer assim, seus bens materiais, em detrimento até da sua própria vida. A rainha Esther foi uma mulher muito corajosa que soube escutar o que Deus tinha para ela. Para você entender um pouquinho a história, recomendo que você leia na Bíblia o livro de Esther. E isso que eu vou dizer a vocês é um pouquinho da história, uma coisa resumida de quem foi a rainha Esther. No tempo do rei Xerxes, onde muitos estavam exilados na Babilônia, na Pérsia, muitos foram exilados, a rainha Esther foi uma dessas pessoas que após a queda de Jerusalém ficou como escrava na Pérsia. Só que a rainha Esther, ela era órfã e ela foi criada pelo primo. E quando a rainha Esther fica exilada na Pérsia, a maioria das pessoas não sabe que ela é judia, que ela é hebreia, vamos dizer assim. Então, por conta disso, a rainha Esther passa um bom tempo despercebida. Mas, claro que ela continuava sendo uma escrava, uma exilada. Nessa altura, o rei Xerxes I comandava a Pérsia. E, claro, como muitos reis, o rei tinha uma rainha que, junto com ele, comandava a Pérsia. Mas, certa vez, a rainha não quis ir ao encontro do rei Xerxes em uma comemoração, o que deixou o rei muito entristecido e com muita raiva. Por conta disso, acabou destituindo a rainha da época. Mas não sem antes escolher uma nova rainha. Então, foi concedido aos apoiantes do rei para que o rei pudesse ter uma nova rainha, para que pudesse ficar no lugar da rainha destituída. Então se reuniram ali 10 mulheres, as mais belas mulheres da Pérsia. E vem a primeira curiosidade. Esther era uma mulher tão bonita, mas tão bonita, que ela estava no top 10 das mais bonitas da Pérsia, apesar de não ser persa. Sendo assim, o rei escolheu 10 mulheres. Essas 10 mulheres ficariam no seu harém, claro. E essas mulheres foram preparadas e passaram por um procedimento de beleza. Olha só, elas já eram bonitas, já tinham uma beleza fenomenal, uma beleza diferente das outras, mas para elas estarem à frente do rei, elas passariam por mais de um ano de procedimentos de beleza. Dos mais variados possíveis, elas passariam. E assim foi feito com Esther. O seu primo, quem a criou, trabalhava por rei Xerxes. E vendo uma oportunidade, sabendo que Esther era muito bonita, colocou Esther dentro dessa lista das mais belas para ser a nova rainha da Pérsia junto com o rei. Pois bem, as 10 mulheres passaram por esse procedimento durante mais de um ano, desse procedimento de beleza, e Esté estava entre dessas mulheres.
A certa altura, algumas pessoas, alguns apoiantes do rei não gostavam muito dos judeus, achavam que era um povo que deveria ser extinguido da terra, porque era um povo que, na verdade, alguns achavam que eram preguiçosos, que não trabalhavam, apesar de serem escravos. E alguns apoiantes do rei queriam dizimar com o restante dos judeus. E por isso tinham muita oposição. E o rei acabava, às vezes, escutando o que essas pessoas diziam, porque eram seus conselheiros. A certa altura, foi decretado que, por um dos seus apoiantes, por um dos seus conselheiros que não gostava dos judeus, que todos os judeus deveriam ser mortos. E foi declarado um decreto que, a certa altura, numa certa data, todos esses judeus seriam sacrificados, seriam mortos, sejam eles mulheres, sejam eles crianças. O intuito era acabar e dizimar com todos os judeus que existiam na Pérsia. Pois bem, sabendo disso, o primo de Esther, como era um dos criados do rei, ao qual o rei tinha muito estima por ele, sabendo dessa história, preparou Esther para o seu propósito. E eu quero que você entenda uma coisa. A maioria das pessoas não sabiam ainda que Esther era judia. Por conta disso, apesar de ser exilada, achavam que era uma mulher normal, uma mulher de uma beleza exuberante, mas não tinham ideia que ela era judia. Pois bem, a primeira vez que Esther se mostrou diante do rei, o rei realmente ficou admirado com a beleza que Esther tinha e declarou Esther como rainha. Mas eu quero que você entenda que o título de rainha, nessa época da Pérsia, as mulheres elas só se mostravam de frente para o rei, só iam ao encontro do rei quando o rei pedia. Não era como, vamos dizer assim, como um casal comum que se encontra, um casal que todo tempo está num relacionamento, que se vê todo dia. As mulheres só poderiam ir à frente do rei quando o rei pedisse, quando o rei mandasse. Se não fosse assim, se elas fossem por conta própria, elas poderiam ser condenadas à morte, porque elas só poderiam estar presentes diante do rei quando o rei permitisse. Pois bem, sabendo do plano e do decreto, o primo de Esther preparou Esther para o seu trabalho e indicou tudo que Esther deveria fazer para que aquilo não fosse concluído, porque o seu povo estava correndo perigo de ser morto, de acabar simplesmente com todos os judeus da face da terra. Esther, quando soube do plano e do decreto, fez o seu trabalho. Primeiro, ela ficou um pouco receosa, porque sabia que aparecer à frente do rei sem ser chamada pelo rei poderia ser a sua morte. E neste momento, Esther fez algo que muitos de nós às vezes deixamos de fazer. Quando uma dificuldade ou um problema aparecem à nossa frente, geralmente às vezes nós nos lamentamos e criamos o problema em cima do problema. Às vezes a gente não vê solução. E então, diante desse desafio, o que Esther fez? Simplesmente orou. Ela orou uma noite inteira. Mas para isso ela fez um procedimento de purificação. As rainhas, as mulheres que tinham sido escolhidas pelo rei, claro, se vestiam como rainhas. Tinham roupas finas, roupas exuberantes, joias das mais preciosas possíveis, muita maquiagem, cabelo todo feito, o que realmente uma rainha tem os seus direitos. E eu quero que você entenda que Esther nunca ligou para a questão da beleza, muito menos para a questão dos bens materiais.
É claro que ela vivia uma vida boa, porque era uma vida de rainha, ela tinha tudo à disposição, criados, joias, roupas das mais finas e luxuosas possíveis. Mas Esther nunca se ligou para isso, porque ela sabia da sua origem e sabia do seu propósito. E quando ela se preparou para se mostrar de frente para o rei, ela se despiu e fez esse procedimento de purificação. Tirou todas as joias, tirou a maquiagem, se vestiu com as roupas mais humildes possível e passou a noite toda orando, porque ela sabia que se ela não tivesse o êxito na frente do rei, possivelmente ela seria morta. E Esther, em um determinado momento, ela até questiona para o primo: como é que eu vou fazer isso? Eu vou me mostrar na frente do rei e talvez o rei, como eu não vou ser anunciada, talvez o rei até me mate. E eu vou pedir a ele uma questão que foi um decreto real. Ele autorizou esse decreto para dizimar os judeus. Eis que o primo de Esther diz para ela: Esther, tudo tem um propósito, nada é por acaso. Você precisa entender isso, que absolutamente nada é por acaso. Esther tomou coragem, viu que o propósito para salvar o seu povo era muito maior do que até ela mesma, viu que isso era um plano de Deus e que Deus estava com ela, ela decidiu então fazer o que era necessário. Se doou e pagou o preço, mesmo que aquilo pudesse gerar a sua morte. E foi isso que essa mulher fez. Se mostrou diante do rei, explicou ao rei tudo o que tinha ocorrido e o que iria acontecer. Esther, o rei tinha uma grande estima por Esther. E o rei, vendo toda aquela situação, compreende o que estava em causa. E, a pedido de Esther, o rei concede que nenhum judeu mais seria morto naquela determinada data. Só que os inimigos dos judeus pagaram preço, pois Esther mostrou a verdade daqueles que não queriam o bem do rei e queriam o mal do seu povo. Sendo assim, todos os inimigos dos judeus foram mortos, porque Esther mostrou a verdade para o rei. Eu estou encurtando a história para não entrar muito no contexto e quero que você realmente veja e leia leia a passagem de Esther na Bíblia. Não é uma história muito longa, é uma história curta, mas que você vai entender num contexto em si. O que eu quero deixar para vocês é que a rainha Esther foi uma mulher que entendeu os planos de Deus na sua vida, como nós devemos entender. Ela entendeu que ela deveria realmente seguir o seu caminho, seguir o que Deus tinha para ela, e decidiu com muita coragem, com muito amor e, acima de tudo, acreditando que Deus tinha para ela, mostrar e vencer no seu problema, no seu desafio, no seu propósito. E é isso que a rainha Esther nos deixa. Arriscou tudo, até a sua própria vida, pelo bem do seu povo, por um bem maior. E ela nos deixa esse ensinamento muito grande, que a gente deve, acima de tudo, se for preciso, morrer por um bem maior. Uma mulher corajosa, uma mulher de bravura, que se mostrou à frente de um rei impiedoso muitas vezes com os seus inimigos, mas não teve medo e salvou o seu povo. Então essa é a rainha Esther. Espero que você tenha gostado do vídeo, peço que você leia lá a passagem da rainha Esther na Bíblia e deixe seu comentário aqui, deixe seu like, me siga para mais vídeos. Obrigado.